Antes de qualquer gráfico brilhar, antes do som das cotações preencher a sala, faça um gesto simples. Respire, uma respiração que te devolve ao corpo, que recolhe a mente da tempestade de sinais conflitantes, que acalma o coração acelerado pela ideia de perder a grande oportunidade. Você talvez conheça esse peso. Noites em claro, a sensação de que todo mundo está avançando e você está um passo atrás. A pergunta cansada, quanto é o bastante? Ecoando por dentro, eu te vejo. Eu reconheço a tua busca por prosperidade, que não sacrifique o que é mais precioso em você. Quando a ansiedade assume o volante, o cérebro faz aquilo que foi treinado para fazer. Reage. A atenção se estreita. O corpo se prepara para o ataque ou a fuga. A mente cria urgências que exigem decisões imediatas. Esse estado salva vidas em uma selva, mas rouba lucidez nos mercados. A clareza, que nasce do pensamento ponderado e da visão de longo prazo, se afasta quando o barulho interno aumenta. E é por isso que a primeira disciplina do investidor sábio não é uma fórmula, é uma postura. Antes de investir, voltar para si. Antes de investir, nomear o que sente. Antes de investir, lembrar o que importa. É aqui que Eclesiastes entra como um espelho. Não como um manual de operações, mas como uma lente que revela motivos. Seu sussurro antigo desarma ilusões modernas. Correr atrás do vento não enche as mãos e multiplicar números sem propósito não acalma a alma. O texto não condena o trabalho nem a colheita. Convida a reorganizar hierarquias internas. Primeiro sentido, depois retorno. Primeiro integridade, depois crescimento. Porque o lucro que ignora significado transforma abundância em inquietação, e a vitória sem medida vira vazio disfarçado. Os ricos que permanecem ricos não tratam Eclesiastes como superstição, mas como calibração. Eles o leem para medir o coração antes de medir o risco, para lembrar que o tempo tem ritmos, que a diversificação é humildade aplicada, que a verdadeira vantagem mora no silêncio onde as decisões amadurecem. Eles reconhecem um segredo que não é atalho, é alinhamento. Quando o propósito orienta a estratégia, o retorno deixa de ser ídolo e volta a ser ferramenta. Não é anti-ambição, é ambição purificada, sem o veneno da pressa que confunde velocidade com direção. Faça um pequeno ritual, simples e concreto, que devolve governo à mente e serenidade ao corpo. 3 respirações lentas, sentindo o ar entrar e sair, os ombros descerem. Diga em voz baixa o que está presente: medo de ficar para trás, ânsia por provar valor, desejo de segurança para minha família. Nomear diminui o peso, e quando o peso diminui, a visão amplia. Em seguida, uma pergunta limpa como água de fonte: para quem e para que este investimento serve? Se a resposta não nasce clara, espere. Quem aprende a esperar, ouve o que o ruído tenta esconder. E quando a lucidez chega, ela organiza prioridades e domestica impulsos, permitindo que a coragem se torne prudente sem se tornar tímida. Imagine um mercador antigo diante do porto ao amanhecer. O mar é promissor e imprevisível, e ele não confunde bravura com imprudência. Observa os ventos, reparte as cargas, escolhe rotas, aceita limites. Ele sabe que a pressa pode encher um navio, mas a sabedoria sustenta uma frota. A cena é antiga, a verdade é atual. Não é a intensidade que protege o patrimônio, é a coerência repetida no tempo. E a coerência nasce desse lugar interno onde Eclesiastes toca com dedos firmes e gentis, lembrando que nada compensa perder a si mesmo na busca por mais. Talvez você tenha chegado até aqui cansado de perseguir números que não devolvem descanso. Tudo bem. Há um caminho mais inteiro, onde a performance não exige o sacrifício da paz. Ele começa com silêncio, com presença, com perguntas pequenas e honestas. Começa ao abrir um livro antigo e permitir que ele leia você antes mesmo de você tentar lê-lo. Começa agora, quando a sua respiração desacelera, o pulso encontra ritmo e o coração admite: eu quero prosperar.
sem me perder. Antes de investir, escolha quem você será quando o lucro chegar. Porque se o ganho te descostura, não foi ganho, foi custo disfarçado de vitória. E se a sua alma permanece inteira, então até os números aprendem o seu lugar. Às vezes, o lucro brilha como miragem. De longe parece água, de perto seca a garganta. O corpo sente antes da mente compreender. Ombros tensos, respiração curta, olhos que buscam telas como quem busca salvação. A promessa de mais um pouco acende uma chama que não aquece, só consome oxigênio. E quando a ansiedade toma a cena, o cérebro ativa velhos atalhos, dopamina antecipada, viés de confirmação, corrida por sinais que sustentem o impulso, enquanto a sabedoria se recolhe para o fundo do palco, esperando ser convidada de volta. Eclesiastes, nesse instante, sussurra uma palavra que é quase vento na pele: vaidade, vapor, o que não se segura. O texto não zomba do desejo legítimo de prosperar. Ele pergunta o que sustenta o desejo, pergunta se a sede é de água ou de aprovação, se a fome é de pão ou de pertencimento. Olhe por dentro com gentileza. Não há culpa aqui. A curiosidade, o que o lucro está tentando comprar que o coração ainda não recebeu. Muitas vezes não é uma casa maior, é um abrigo interno, não é uma meta numérica, é a sensação de que a própria vida está fazendo sentido. A neurociência emocional nos lembra que a busca cega por estímulo cria círculos de antecipação sem saciedade. A recompensa prevista dispara mais do que a recompensa real, e o corpo pede repetição, repetição, repetição. Eclesiastes chama isso de correr atrás do vento. Não porque o mercado seja inimigo, mas porque o vazio, quando dirige, transforma qualquer rota em labirinto. A lógica financeira parece impecável, mas por baixo dela corre um rio de inquietação. E é esse rio que determina a maré verdadeira do comportamento. A ilusão do lucro não está na matemática do retorno. Está na fantasia de que um número possa pacificar aquilo que é existencial. O portfólio cresce e ainda assim a noite não entrega descanso. O gráfico sobe e ainda assim o peito não desaperta. O paradoxo fere e confunde. Como posso ter feito tudo certo e continuar me sentindo incompleto? E é exatamente aqui que Eclesiastes opera como espelho. Ele não oferece um cálculo alternativo. Oferece um diagnóstico de motivação. Quando o fim é vazio, os meios se esvaziam também. O vento pode empurrar as velas, mas não dá direção. Quem navega apenas pelo sopro da euforia acaba onde o vento quiser. Perceba como a pressa cria miragens auditivas. Notícias soam como alarmes, opiniões de estranhos ganham o peso de conselhos íntimos, flutuações diárias parecem vereditos sobre o próprio valor. Nesse ruído, a mente constrói histórias que justificam impulsos. Se eu não entrar agora, vou ficar para trás. E o corpo responde com microespasmos de urgência. Não é fraqueza de caráter, é fisiologia semeada por medo. Eclesiastes não condena o movimento, convida à consciência. Onde está a âncora? Se a âncora é aprovação, o mar te possuirá. Se a âncora é propósito, até a tempestade vira professora. O lucro cessa de ser ídolo e volta a ser ferramenta quando se submete a um porquê que não tropeça em cada oscilação. No fundo, o que chamamos de ganância é, muitas vezes, saudade. Saudade de pertencimento, de descanso, de um olhar que diga: você já é suficiente. Sem esse reconhecimento, a mente instala uma meta móvel. Dobrar, depois dobrar de novo, depois mais um pouco, e quando chega, move a trave. Eclesiastes perfura essa lógica com uma agulha simples: vapor, não para desvalorizar o trabalho, mas para lembrar que significado é o recipiente que dá forma ao conteúdo. Sem recipiente, tudo escorre. O investidor experiente aprende a sentir quando a motivação escorre, a euforia que não escuta, a pressa que não argumenta, a defesa que não admite pergunta. E ao sentir, ele troca velocidade por direção, intensidade por coerência, agitação por compasso.
Há uma cena discreta que ajuda a ouvir o coração, o silêncio antes do clique. Nesse segundo mais longo, o corpo fala. Se o impulso vale pela promessa de alívio imediato, o peito denuncia com um aperto. Se vale por um futuro que conversa com quem você é, o corpo relaxa um pouco, como quem encontra cadeira depois de horas em pé. Essa microescuta não é misticismo, é higiene emocional. Ela intercepta o ciclo da recompensa fácil e abre espaço para uma satisfação que demora mais, mas sustenta. Eclesiastes aponta para esse tipo de plenitude, não a que brilha como miragem, mas a que desce como água em terra seca. Talvez você reconheça o viajante no deserto bebendo água salgada. O alívio inicial engana a língua e agrava a sede. O mercado oferece muitos copos bonitos, cristalinos, pesados na mão. Alguns contêm água limpa, outros sal com perfume. O que muda o destino do viajante não é a aparência do copo, é a fonte. Quando a fonte é propósito, a água é doce mesmo em copo simples. Quando a fonte é vazio, o cristal não evita o amargor. Eclesiastes nos treina para distinguir fonte de embalagem, substância de brilho, direção de impulso. E essa distinção, repetida ao longo do tempo, muda resultados, não porque cria garantias. Nada no mundo financeiro é garantia, mas porque melhora decisões, preserva a energia psíquica e devolve ao investidor a dignidade de escolher com lucidez. Há, então, um deslocamento importante de quanto posso ganhar para o que é que, se ganhar, não me perde. Esse deslocamento não esfriará sua ambição. Ele a depurará. Em vez de empilhar tentativas de anestesiar um incômodo, você passa a construir sentido que abraça o incômodo e o educa. O retorno deixa de ser finalidade e se torna fluxo a serviço de algo maior. Pessoas, obras, legados, tempo de qualidade, generosidade que respira. E, curiosamente, quando a ansiedade perde o trono, a performance melhora não por mágica, mas por consistência. Menos entradas precipitadas, menos saídas por pânico, menos atrito invisível corroendo a taxa interna de retorno da sua paz. Se hoje a miragem te chama pelo nome, não lute contra ela com força bruta. Olhe de frente, dê nome ao que ela promete, veja de onde vem o apelo, reconheça a emoção que pede socorro. Esse acolhimento tira o feitiço do feitiço. A água salgada permanece salgada, mas o viajante, agora lúcido, lembra que sua sede merece fonte verdadeira. É nesse ponto que o antigo texto toca a vida moderna. Tirar o peso mágico do lucro e devolver-lhe a função. Quando o vento não dita mais a rota, ele volta a ser aliado. E quando o lucro não tenta resolver a falta de sentido, ele volta a ser fruto. Algumas realidades não se impõem pela força, mas pelo ritmo. Como o amanhecer que não precisa provar nada para existir, o tempo chega e muda tudo sem levantar a voz. A vida conhece esta coreografia: plantar, esperar, colher, nascer, crescer, amadurecer. Eclesiastes acende essa lâmpada antiga no meio da ansiedade moderna dos gráficos, lembrando que a pressa costuma confundir variação com destino. O corpo percebe quando o calendário interno entra em atrito com o externo. A mandíbula fecha, as mãos inquietas roçam a mesa, o olhar salta de notícia em notícia, como se o presente fosse insuficiente. Há um desejo de apressar a colheita, de arrancar frutos verdes com a esperança de que amadureçam no bolso. E, no entanto, há uma quietude que ensina. Nem todo ganho é ganho agora, nem todo movimento pede resposta hoje, e nem toda oscilação é sinal de urgência. Quando os ciclos são ignorados, o cérebro aprende a viver em alerta, a emoção assume a dianteira e o pensamento estratégico encolhe. A neurociência emocional descreve esse cenário com precisão. Sob estresse de curto prazo, a mente supervaloriza recompensas imediatas e subestima consequências longas.
multiplicam-se cliques, diminuem-se convicções. E é justamente aí que o texto antigo conversa com a ciência recente. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de semear convicções, tempo de podar expectativas, tempo de recolher resultados, tempo de deixar o solo em paz. Quem investe contra a estação, mesmo que acerte um dia de sol no inverno, paga caro em energia psíquica, paga caro em erros silenciosos, paga caro em noites que custam mais do que qualquer prêmio. Imagine o som de uma adega, aquele quase silêncio que carrega o perfume da madeira e o tempo destilando paciência. O vinho não melhora porque alguém olha para ele a cada minuto. Ele melhora porque foi respeitado o intervalo necessário entre o que se faz e o que se colhe. A mente, quando entra nesse compasso, encontra outro tipo de inteligência, a que sabe diferenciar urgência de importância, ruído de sinal, impulso de processo. É uma inteligência que não despreza velocidade, mas que a coloca a serviço da direção. O retorno que respeita esta música tende a ser mais estável, não por mágica, mas por coerência repetida, por decisões que não implodem quando o relógio grita. Há uma beleza nos mercados que se revela para quem aceita perdê-los de vista por um instante, como quem se afasta do quadro para enxergar a pintura inteira. De perto demais, só há pixels. De longe o bastante, surge a imagem. Os movimentos diários por si dizem pouco sobre o propósito de um portfólio que nasceu para décadas. A vida pede horizontes, e horizontes pedem um tipo de calma que não é inércia, é responsabilidade. Nessa calma, as decisões ganham textura, contribuições que acontecem na cadência do mês, reequilíbrios que respeitam janelas de observação, revisões que não se curvam a manchetes. É uma calma que abraça o tempo, que não o utiliza como inimigo a ser vencido, mas como aliado que multiplica pequenos acertos até que eles se tornem uma colheita digna. Também existem invernos interiores, dias em que nada parece florescer, notícias mordem a confiança, opiniões alheias esfriam a coragem. Eclesiastes não romantiza esses períodos, reconhece-os. Tempo de arrancar o que se plantou. Há escolhas que precisam ser revistas. Há estratégias que se podam para evitar apodrecimento. Há ativos que perdem lugar para outros mais alinhados ao propósito atual. A firmeza aqui não é dureza, é honestidade. Cuidar do que foi plantado inclui admitir quando parte precisa ir embora para que o resto respire. O que estabiliza essa decisão não é a vontade de acertar sempre, mas a disposição de permanecer inteiro, enquanto o tempo faz o trabalho que só o tempo pode fazer. Os impulsos que gritam agora ou nunca, muitas vezes mascaram o medo de não ser suficiente. E o medo, quando governa, transforma flexibilidade em desorientação. Há um mundo de diferença entre adaptar-se e abandonar um norte a cada espuma de mar. O investidor que aprendeu a ouvir as estações carrega outra postura no corpo. Os ombros assentam, a respiração fica ampla, o olhar sustenta uma dúvida sem pressa, porque sabe que a própria dúvida será respondida pelo calendário, não apenas pelo feed. Não se trata de romantizar paciência, trata-se de reconhecer que paciência, neste terreno, não é passividade, é tecnologia de decisão. Permite que a cabeça volte a operar com as partes nobres da consciência, aquelas que integram dados, valores e prazos sem serem sequestradas pela urgência do medo. Pense nos anéis de uma árvore quando cortada. Cada círculo conta uma estação, cada marca registra seca, chuva, vento. O crescimento verdadeiro não é linha reta, é memória de estações que foram respeitadas. O patrimônio que atravessa décadas tem essa madeira por dentro. Aguenta tempestades porque foi moldado por intervalos, porque aprendeu a pausar sem perder convicção, a avançar sem quebrar raízes. Eclesiastes oferece esse mapa de maturidade, não um calendário para controlar o que é incontrolável, mas um relacionamento com o tempo que protege o que é essencial.
Sob essa luz, cada decisão de investimento não busca ser genial, busca ser adequada à estação a que pertence. Quando o coração aceita esse compasso, surge um alívio que não depende do fechamento do dia. Não é a esperança de uma vela verde que relaxa o peito. É o pacto silencioso com um propósito que não acorda e adormece ao sabor das manchetes. Esse pacto não imuniza contra perdas. Elas fazem parte de qualquer história honesta, mas imuniza contra o tipo de perda que rouba a dignidade. A dignidade de escolher quando plantar, quando cuidar, quando podar, quando colher. E de reconhecer com humildade que não há colheita permanente, apenas colheitas de cada estação. O que permanece sob todas elas é o que Eclesiastes sussurra: há tempo que abraça, há tempo que educa, há tempo que devolve o investidor a si mesmo. À margem do porto, navios partem em direções diferentes e, ainda assim, obedecem ao mesmo horizonte. A cena tem uma serenidade peculiar. Não é desistência de convicção, é humildade em face do mar. O corpo reconhece essa sabedoria antiga quando a ansiedade diminui e a respiração encontra cadência. Diversificação soa técnica, mas começa como postura interior. Admitir que o futuro não cabe inteiro na própria mão. Admitir que a certeza absoluta tem mais a ver com carência emocional do que com realidade. Eclesiastes pousa essa ideia no coração como quem deposita peso e leveza ao mesmo tempo. Dividir em 7 até 8, não por medo, mas porque a incerteza é certa e a vida é maior do que um único acerto. Convicção, quando saudável, sustenta escolhas. Quando ferida pelo ego, disfarça carência. A mente, à procura de controle, inventa narrativas que glorificam o all-in como coragem, enquanto o corpo acusa a verdade com pequenos sinais. Um travo nos maxilares, o peito tenso, o sono raso. A neurociência emocional descreve o viés de excesso de confiança e o fascínio pela história única que promete identidade e triunfo. Concentrar tudo em um ativo oferece o conforto ilusório de uma aposta que simplifica a vida, como se reduzir variáveis fosse o mesmo que reduzir risco. Eclesiastes desarma essa fantasia com ternura firme. Incerteza não se vence com bravado, mas com inteligência que aceita limites. Diversificar não é espalhar medo, é distribuir esperança de modo que ela sobreviva a temporais. Em um portfólio vivo, cada parte respira por um pulmão diferente. Classes de ativos que não se movem em uníssono. Geografias que contam histórias econômicas distintas. Fluxos de caixa que sobem e descem em tempos diferentes. A beleza desse desenho não está na promessa de escapar da dor, mas na promessa de continuar inteiro durante a dor. Quando uma parte apaga, outra parte acende. Quando uma rota enfrenta ondas altas, outra nave segue em mar mais calmo. Essa arquitetura emocional e financeira protege a dignidade do investidor, porque evita que um único erro o defina. Há um engano sutil que costuma seduzir, confundir intensidade com competência. A aposta concentrada produz euforia quando acerta, uma euforia que vicia porque parece confirmação de valor pessoal. O retorno vira espelho, e o espelho captura mais do que reflete. Nesse jogo, a identidade se cola ao resultado e a mente se torna refém de cada oscilação. O caminho da humildade não apaga a ambição. Ele a purifica. Em vez de provar algo para o mundo ou para uma parte insegura de si, a ambição aprende a servir um propósito maior. Pessoas, legado, liberdade de tempo, sem colocar toda a história em um único capítulo. O corpo conhece a diferença entre bravura e imprudência. Quando a exposição está além do que a psique suporta, o dia termina em fadiga nervosa. A paciência encolhe. A tomada de decisão perde qualidade e, por ironia,
A concentração excessiva que prometia performance costuma corroer exatamente aquilo que a sustentaria. Presença, discernimento, regularidade. Diversificar, ao contrário, cria espaço psíquico. Permite que o investidor atravesse notícias ruins sem se despedaçar, que sustente horizontes longos sem negar a realidade de curto prazo, que mantenha gentileza consigo mesmo quando o erro inevitável aparece. Essa gentileza não é autopiedade. É maturidade de quem aceita ser humano no meio de probabilidades. No silêncio da biblioteca, pergaminhos antigos carregam segredos que soam modernos. Reparte em 7 e ainda em 8. A frase não traz superstição, traz método para a alma. É um convite a viver com múltiplos caminhos de retorno, múltiplas fontes de aprendizado, múltiplos modos de permanecer. O investidor que abraça essa lógica deixa de medir valor próprio pela sorte de um único ativo e passa a reconhecer valor no conjunto, no cuidado com o desenho, no respeito pelos limites, na disciplina que se repete em dias bons e em dias comuns. Ao final, o que emerge é uma paz diferente. Não a paz de quem acredita ter garantias, mas a paz de quem construiu redundâncias de sentido e de resiliência. Uma imagem se compõe com clareza. O mercador que não confia todo o sustento a um único navio. A maré muda, a tempestade chega, um casco pode sofrer. Ainda assim a vida segue, porque parte do destino viajava em outras direções. O coração que acolhe essa sabedoria se torna menos suscetível a extremos emocionais, menos refém do ruído, mais disponível para a paciência que os ciclos pedem. Eclesiastes, nessa hora, não soa antiquado, soa preciso. Em um mundo que celebra o golpe de sorte, ele celebra a estrutura que não desaba. E essa celebração silenciosa, repetida no tempo, converge para aquilo que realmente importa. Prosperar sem se perder, colher sem se quebrar, avançar sem renunciar ao que sustenta. O ruído tem um jeito peculiar de vestir fantasia de urgência. Chega como clarão e trombeta, empurra o corpo para a beira do gesto precipitado, promete um alívio rápido que passa como faísca. Na pele, um formigamento, no peito, um aperto leve e contínuo. Nos olhos, a inquietação de quem teme perder algo invisível. E, no entanto, a verdade que realmente transforma costuma preferir outra roupa. Silêncio, frase curta, pausa cheia de significado. Eclesiastes chama a atenção para esse contraste com a serenidade de quem já viu a roda girar muitas vezes. Palavras dos sábios, ouvidas em silêncio. A imagem é quase acústica. Em meio ao estrondo, há uma frequência mais grave, mais profunda, que não compete, convida, e ao aceitar o convite, a mente desce alguns degraus, a respiração alonga, e algo dentro começa a distinguir luz de relâmpago. Na fisiologia do impulso, tudo se acelera. A amígdala sinaliza perigo, o estriado ventral antecipa a recompensa, o córtex pré-frontal, que pensa cenário, prazo, coerência, perde espaço. É por isso que manchetes soam como sirenes e gráficos piscando parecem decretos. O ruído mexe com química, não apenas com opinião. Mas há uma sabedoria antiga, quase artesanal, que devolve lugar ao discernimento. Escuta seletiva, não a surdez, que é defensiva, mas a escuta que sabe filtrar. A neurociência emocional diria que se trata de recuperar a governança do sistema executivo, de recolocar a atenção onde ela rende entendimento, não excitação. Eclesiastes diria que se trata de honrar o lugar onde a voz da sabedoria pode ser ouvida, mesmo quando não promete espetáculo. Sinais verdadeiros raramente gritam. Geralmente, chegam despretensiosos, como quem pede licença em uma sala barulhenta. Dados que se repetem sem atrair cliques, padrões que fazem sentido no tempo, relações de causa e efeito que resistem à primeira controvérsia. O corpo reconhece esses sinais de maneira sutil. Um relaxamento pequeno, um assentir silencioso, a sensação de que as partes se encaixam sem esforço. Já o ruído seduz pelos extremos, euforia e pânico, certezas espetaculares, previsões que dispensam humildade. Ele flerta com a necessidade humana de pertencimento e status.
e por isso arrasta tanta gente, não por falta de inteligência, mas por excesso de vulnerabilidade emocional. O texto antigo não ridiculariza essa vulnerabilidade, oferece abrigo, lembrando que o sábio não se mede pela quantidade de opiniões que coleta, mas pela qualidade do silêncio que sustenta. No cotidiano digital, a sobrecarga informacional cria um paradoxo cruel. Quanto mais conteúdo, menos compreensão. O feed multiplica explicações e, com elas, aumenta a probabilidade de achar exatamente a justificativa que legitima o impulso do momento. Chamamos isso de viés de confirmação, mas, por baixo, há uma busca mais delicada. A busca por repouso psíquico. Encontrar alguém que diga você está certo dá alívio imediato, porém frágil. Ouvir algo que pede revisão amadurece, porém exige coragem. A sabedoria de Eclesiastes não impõe culpa. Oferece um espelho compassivo. Se a mente corre atrás de vozes que reforcem o impulso, talvez não seja convicção, seja cansaço. E cansaço pede cuidado, não espetáculo. Numa noite comum, o quarto iluminado por uma tela azul, as horas escorrem sem brilho. Notícias se repetem com novas roupas. Opiniões ecoam em coro, cada uma mais alta do que a anterior. É fácil confundir consenso barulhento com verdade. Ainda assim, algo suave aponta outra direção. A decisão importante, aquela que atravessa o calendário, nasce melhor em ambientes onde o silêncio permite que as peças internas conversem. Não é romantização da calma, é engenharia de lucidez. A cabeça precisa de espaço para que o raciocínio sistêmico se reorganize, para que a intuição limpa, não a impulsiva, mas a treinada pelo tempo, tenha vez. Eclesiastes mais uma vez parece ter previsto a economia da atenção. Há palavras que salvam porque são ditas em volume baixo. A metáfora do faroleiro recortando o negrume com luz constante se impõe quase sozinha. O relâmpago impressiona, rasga o céu, fotografa por um segundo. O farol não impressiona, orienta. Relâmpagos criam memórias vívidas que arrastam escolhas para extremos. Faróis criam confiança repetida que sustenta direção. Em mercados, o relâmpago são as tendências histéricas. Os agora vai, os acabou o jogo. O farol são os princípios repetidos com paciência. Risco dimensionado, tese escrita, tolerância ao incômodo, coerência com o horizonte. Um capitão que confia em relâmpagos navega por reflexos. Um capitão que confia em faróis navega por referências. E quando a tempestade engrossa, a diferença entre reflexo e referência é a diferença entre sobreviver e quebrar. Existe também um tipo de silêncio que não é ausência de som, é presença de sentido. Ele acontece quando a decisão encontra sua frase justa, aquela que caberia em uma linha sem perder verdade. Essa síntese não nasce do ruído, nasce do cuidado. E o cuidado tem cheiro de madeira trabalhada, de página anotada, de tempo amadurecido. Na prática emocional, isso significa permitir que a mente passe do modo de ameaça para o modo de avaliação. Permitir que as perguntas certas tomem lugar das certezas barulhentas. O que estou realmente tentando resolver com esta movimentação? Qual é o custo invisível de agir agora? O que muda se nada mudar? O silêncio, assim entendido, não é o fim do diálogo com o mercado. É o início do diálogo consigo mesmo. O mundo continuará oferecendo trovões. A lógica do espetáculo depende disso. Ainda assim, a experiência mostra que os resultados que respeitam a alma e o prazo nascem desse casamento improvável entre firmeza e gentileza, entre razão que mede e coração que percebe. A firmeza recusa ser arrastada por cada maré emocional do noticiário. A gentileza recusa culpar-se por ser humano. Eclesiastes costura essas duas fibras com a paciência de um artesão. Há sabedoria que precisa ser ouvida em quietude para se tornar força em movimento. Quando essa costura se completa, o investidor não fica imune ao barulho, mas deixa de ser propriedade dele. E, paradoxalmente, é nesse ponto de liberdade que a performance se torna mais previsível.
não por promessa mágica, mas porque decisões melhores, tomadas repetidamente, fazem o que sempre fizeram desde que o mundo é mundo. Chega uma hora em que o brilho cansa os olhos, a tela reluz, a casa está cheia, a agenda transborda e ainda assim o silêncio de dentro não acompanha. O corpo conhece esse tipo de ruído. Um cansaço que não se resolve com férias, um vazio que não melhora com compras, uma insônia que não respeita cifras. Eclesiastes toca esse ponto com precisão quase cirúrgica, como quem retira a aspereza do discurso para revelar a ferida real. O texto não despreza a riqueza, despreza a ilusão de que ela, por si, possa curar uma sede antiga demais para números. Chama a atenção para um deslocamento essencial, o valor que não cabe em planilhas, a alegria que não obedece a gráficos, a paz que não se negocia por pontos percentuais. Há um instante, no fim de um dia que deu tudo certo, em que a pergunta retorna com paciência. Era isso que eu esperava sentir. A neurociência emocional dá nome ao fenômeno, adaptação hedônica. O cérebro aprende rápido a chamar de normal aquilo que ontem parecia extraordinário. O pico vira planície, o espanto vira hábito, a alegria vira base. Por baixo, a mesma inquietação repete a coreografia de sempre, pedindo mais, prometendo alívio na próxima conquista. Eclesiastes, com sua sobriedade luminosa, oferece outro mapa. A alegria não cresce em linha reta com a posse, cresce em camadas com o sentido, e sentido se alimenta de gratidão, de trabalho que faz bem, de limites que protegem o que é humano em nós. Limite aqui não soa como restrição punitiva, mas como moldura que dá contorno à beleza. Um quadro sem moldura se confunde com a parede. Uma vida sem limites se confunde com o ruído do mundo. Quando nada basta, tudo se torna pouco. Quando existe um bastante honesto, o suficiente ganha sabor. O descanso encontra lugar. O excesso perde glamour. A linguagem do corpo confirma. Ombros descem. O maxilar desaperta. O olhar recupera profundidade. E, curiosamente, essa serenidade não enfraquece a ambição, depura, retira dela o componente de desespero que transforma objetivos em fuga, metas em disfarce, performance em anestesia. Eclesiastes associa a alegria a 3 fios que se entrelaçam como corda de sustentação. Gratidão, que ancora o presente, não euforia, não entusiasmo explosivo, mas um reconhecimento silencioso de valor no que já existe. Obra bem feita, que coloca dignidade nas mãos e significado no tempo. Produzir sem se perder, construir sem se quebrar, entregar com a satisfação tranquila de quem se esmerou. E limites escolhidos, não impostos pelo colapso. A decisão madura de encerrar quando a abundância ameaça virar desperdício, quando o ganho adicional custa mais do que devolve, quando a expansão rouba a presença. Esses 3 fios, amarrados ao propósito, mudam a textura do dia. Existe uma diferença nítida entre abundância e extravasamento. Abundância transborda para fora como generosidade, como cuidado, como espaço compartilhado. Extravasamento escorre por dentro como ansiedade, como compulsão, como solidão barulhenta. A imagem do copo ajuda a ver. Um copo cheio até a borda agradece o conteúdo. Um copo forçado além da borda perde o que tinha e ainda suja a mesa. A riqueza sem medida se comporta assim, transforma bênção em bagunça. O retorno sem sentido também. Eclesiastes não apaga o desejo de crescer. Alinha, como quem ajusta as cordas de um instrumento antes do concerto, para que a música não desafine quando a intensidade aumentar. Em noites longas, a cama parece rejeitar o corpo que a procura. A mente lista possibilidades. Refaz cálculos, briga com perdas, negocia cenários. Não é falta de merecimento, é excesso de carga. A psique, exausta, tenta controlar o incontrolável e o controle escapa pelos dedos. Surge então uma pergunta que reorganiza camadas.
Que tipo de vida sustenta o patrimônio que desejo? Não é questão de renúncia moralista, é engenharia de bem-estar. Uma vida que suporta peso sem arrebentar precisa de reservas emocionais, de rotinas que protejam o foco, de relações que devolvam sentido quando o vento muda. Sem isso, a riqueza passa a custar a própria capacidade de usufruí-la. Algo delicado acontece quando o bastante encontra nome. Não é uma cifra mágica, é um contorno que respeita necessidades reais, segurança suficiente, generosidade possível. Esse contorno devolve liberdade. Liberdade de recusar oportunidades que traem valores. Liberdade de aceitar retornos mais lentos que preservam saúde. Liberdade de dizer sim para o que importa e não para o que apenas reluz. A mente, menos pressionada por provar valor a cada movimento, volta a pensar com amplitude. E, paradoxalmente, essa liberdade amadurecida melhora decisões. O que se escolhe passa a conversar com quem se é, e esse alinhamento reduz erros que nascem de cansaço, pressa ou carência. Há quem confunda contentamento com acomodação. Não são parentes. Acomodação é desistência da inteireza. Contentamento é conquista dela. Um coração contente não recusa desafios. Recusa o tipo de pressa que negocia o essencial. Ele luta com vigor, mas celebra com sobriedade. Investe com coragem, mas escuta com humildade. Cresce sem se afastar de casa. Eclesiastes ilumina esse caminho com frases que parecem simples e, no entanto, pedem uma inteligência difícil. Discernir quando o mais perde a qualidade de melhor. Discernir quando parar não é derrota, é maestria. Discernir quando dividir é multiplicar em outra escala, a escala da paz. Uma paz assim não se exibe, se nota. Aparece na forma como o olhar pousa nas pessoas, na forma como o tempo ganha textura, na forma como o corpo responde ao próprio nome sem sobressalto. Não é uma paz que ignora riscos, é uma paz que sabe onde colocá-los. Não é uma paz que garante resultados, é uma paz que garante presença. E quando a presença está inteira, o ganho volta a ser ganho e a perda volta a ser perda, sem roubar o lugar de quem as atravessa. A riqueza, então, não governa, serve. A prosperidade, então, não divide, integra. O amanhã, então, deixa de ser ameaça constante para voltar a ser horizonte. Quando o barulho se aquieta, algo essencial volta a ser audível. Não é uma fórmula, é um compasso. O que Eclesiastes sussurra atravessa séculos e ainda acerta o centro. Lucro sem propósito evapora. Estações pedem respeito. Humildade protege contra certezas frágeis. Silêncio qualifica decisões. Contentamento devolve dignidade ao ganho. A mente, menos afoita, reconhece os contornos dessa música e o corpo acompanha com sinais de assentimento. A respiração alonga, o olhar firma, os ombros repousam. Nesse estado, escolhas deixam de tentar curar feridas que não são da alçada do mercado e passam a expressar valores que resistem ao calendário. O retorno volta ao lugar de ferramenta, não de trono. A estratégia se curva a uma pergunta anterior, simples e exigente: qual vida este patrimônio sustenta? As imagens acumuladas ao longo do caminho ganham sentido comum. O viajante que abandona a água salgada, o viticultor que confia na estação, o mercador que reparte a carga, o faroleiro que sustenta a luz constante, o copo que sabe o próprio limite. Cada figura encarna uma decisão emocional que não se vende em manchete. A coragem de escolher ritmo em vez de pressa, direção em vez de euforia, coerência em vez de façanha. A neurociência emocional ajuda a traduzir essa coragem como regulação. Quando o sistema sai do modo ameaça e retorna ao modo avaliação, o córtex pré-frontal recupera governo. A intuição limpa pode trabalhar, a paciência não vira inércia, vira precisão. Eclesiastes, por sua vez, dá linguagem espiritual a esse mesmo processo. Sabedoria que se ouve em silêncio, alegria que não se compra, limite que
que protege o que é sagrado. Surge então uma ética de investimento que não precisa anunciar virtude para existir. Ela aparece no modo como os erros são metabolizados sem drama, como as perdas não roubam o nome, como os acertos não sequestram a identidade. Aparece na recusa tranquila a atalhos que negam quem se é, na disposição de repetir o simples quando o simples é o certo, no compromisso de manter o coração inteiro enquanto o mundo mede sucesso por medidas que não alcançam a alma. Há beleza nessa sobriedade. Ela não empalidece a ambição, a ilumina, tira do brilho o poder de hipnose e devolve ao brilho o lugar de resultado. O investidor que caminha assim não promete invulnerabilidade, promete presença. E presença, quando sustentada, muda o desenho do tempo. Talvez essa seja a herança mais profunda do texto antigo: restituir grandeza ao óbvio que sustenta. Voltar ao porquê antes do quanto, voltar ao calendário antes do impulso, voltar à humildade antes da certeza, voltar ao silêncio antes da opinião, voltar ao bastante antes do excesso. Essas voltas, repetidas em dias comuns, somam-se como juros compostos de lucidez. Elas evitam que o patrimônio custe a própria vida, que a performance custe a paz, que o triunfo custe aquilo que, no fim, sempre foi a medida real do sucesso. E quando o vento muda, porque ele sempre muda, essa lucidez se prova não por bravura exibida, mas por continuidade. A rota segue. A dignidade permanece, a esperança não precisa gritar para ser ouvida. Ao fechar este ciclo, uma pergunta permanece acesa como brasa boa, dessas que aquecem sem queimar. A resposta não é para agora, é para ser levada consigo, para ser respondida muitas vezes, de maneiras diferentes, ao longo dos anos. Que prosperidade respeita quem você é quando ninguém está assistindo. Que prosperidade constrói casa por dentro e abriga por fora. Que prosperidade devolve ao lucro seu lugar de servo e não de senhor. E se essa resposta pede tempo, o tempo deixa de ser inimigo e volta a ser aliado. O relógio não ameaça, acompanha. Eclesiastes, então, deixa de ser um livro distante para tornar-se companhia silenciosa. Uma presença que, na hora da decisão, recorda com delicadeza. A sabedoria vem antes, a riqueza vem depois, e nessa ordem ambas florescem.